Em Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Nós fomos olhar o contexto desse versículo, nós fizemos leitura. Vamos ver que quando Jesus estava na cidade de Cafarnaum, um centurião romano, um centurião é um oficial do exército de Roma, ele veio até Jesus e disse: Mestre, lá na minha casa o meu servo, o meu criado está paralítico sobre uma cama, ele também está terrivelmente atormentado. Então Jesus disse para aquele centurião: eu irei, lhe darei saúde. Então o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado lhe há de ficar curado, porque eu também sou homem de autoridade. Eu tenho soldados sobre as minhas ordens, eu dou ordem e eles me obedecem. Eu digo a um vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem. E Jesus olhando para ele disse: grande é a tua fé, vai para a tua casa, e assim como tu creste, assim será. O que nós aprendemos aqui com esta palavra? Aquele centurião romano, ele descobriu algo que nesta noite nós temos que tomar posse. Ele descobriu sob a autoridade da palavra de Jesus. Quando ele disse: mestre, diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ele sabia do poder da autoridade de Jesus. Quando nós olhamos para o poder da palavra, nós vamos ver que tudo foi criado. O universo, a natureza animada e inanimada, tudo foi criado pelo poder da palavra. Quando nós olhamos para Gênesis, lá no início, quando a Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e Deus fez a separação das luzes e das trevas, e viu Deus que isto era bom. E Deus disse que agora haja separação de águas e água, e haja uma expansão. E assim tudo aconteceu. A Bíblia Sagrada nos diz que tudo foi criado, tudo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, no versículo de número 3, a Bíblia nos diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio aparecer daquilo que não existia. A ciência nos diz que uma matéria só pode ser gerada de outra matéria, mas Deus criou a matéria sem matéria. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. No Salmo 19 nos diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver agora a encarnação da palavra. Quando o apóstolo João escreve o 4º Evangelho, João começa no versículo 1 do capítulo 1 dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito pela palavra, e sem ela nada que foi se fez. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do
unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus veio à terra, ali houve a encarnação da palavra. Quando Jesus começou o seu ministério, na cidade de Cafarnaum, Jesus começou a ensinar a multidão em volta de Jesus, apertada, e Jesus olhando viu um barco de pescadores que estava na beira da praia, lavando a sua rede. Jesus entra então num barco que é de Simão Pedro, e pede para Simão um pouco o barco para dentro do mar, e ali no barco Jesus ensinava a palavra de Deus para aquela multidão. Depois de Jesus ter concluído o ensinamento da palavra de Deus, Jesus agora se vira para Simão Pedro e diz: lança-te alto mar para pescar. E Simão disse para Jesus: Senhor, nós passamos a noite toda pescando, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro era um homem que conhecia o mar da Galileia como a palma da sua mão. Pedro sabia onde estava o cardume, Pedro sabia onde estava o peixe, e Pedro passou a noite toda pescando. E os pescadores que conhecem a lida do mar sabem que a pesca de rede durante o dia ela não funciona, porque durante o dia as malhas da rede ficam visíveis ao peixe, então se usa as redes para pescar à noite. Então Jesus agora dá uma palavra de ordem a Pedro: lança a rede em alto mar para pescar. E Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra, quando nós usamos a autoridade do Senhor, o milagre acontece. E Pedro então lança a rede. Quando lançou a rede, a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer que aquela rede ela foi tomada de grandes peixes, a ponto a rede estava para se arrebentar, eles encheram o barco a ponto de ir a pique. E Pedro então, olhando para Jesus, disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Porque o temor havia se apoderado dele e todos os que estavam com ele. Por causa da pesca maravilhosa, ali estava a palavra de Deus encarnada. Outro dia, então, Jesus atravessa o mar da Galileia. E quando Jesus, naquele dia, estava cansado, então ele dorme na proa do barco. E quando o discípulo estava remando, já lá no meio da sua jornada, levando-se no mar da Galileia, uma grande tempestade. E o barco estava para afundar. Os discípulos estavam ali em meio daquela dificuldade, sem saber o que fazer. Então eles se lembraram que Jesus estava no barco. Eles então despertaram Jesus e disse: Mestre, nós vamos perecer, o barco vai afundar. Jesus levanta-se, estende a sua mão em direção ao vento e diz: Vento, cessa-te do mar, cala-te. Na mesma hora houve uma bonança. Os discípulos ficaram admirados, olhando uns para os outros e disseram: quem é este que com autoridade fala ao mar e o vento, eles lhe obedecem? Nós vemos que Jesus, quando começou o seu ministério, depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Satanás se apresenta para Jesus, pega uma pedra e diz: se realmente tu és o Filho de Deus, se realmente tu és a palavra encarnada, transforma esta pedra em pão. Então Jesus disse para Satanás: olha, Satanás, está escrito na palavra, nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu Satanás pela palavra. Mas Satanás não se dá por vencido, ele transporta Jesus para o pináculo do templo. Então ele diz para Jesus: se tu és realmente o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito na palavra: aos anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropece e não caia. Muitas vezes, irmãos, o nosso adversário, ele procura distorcer a palavra, e procura colocar tropeço, distorcendo a palavra. Por isso que nós temos que conhecer o poder e a autoridade da palavra. Então Jesus mais uma vez usa a autoridade da palavra e diz para Satanás: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus ele vence Satanás pelo poder da palavra, porque a palavra ela é uma arma que Deus tem nos dado.
Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o escritor aos Hebreus vai nos dizer que a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, mais penetrante do que com a espada de 2 fios. Ela penetra na divisão da alma, nas juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Foi com esta palavra, foi com esta arma que Jesus derrotou Satanás. E com esta palavra também nós somos vencedores. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10, Paulo disse: "O demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas nas regiões celestiais. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, cingindo o vosso lomo com a verdade, e calçando o calçado do evangelho da paz, e também tomando o escudo da fé, e o capacete da salvação, e tomando sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Então nós temos aqui uma arma. Esta arma é tanto de ataque quanto de defesa. É o poder da palavra de Deus. Nesses momentos a qual nós estamos vivendo, nesses dias atuais, estamos passando por uma crise, por momentos difíceis, mas é nesse momento que nós temos que nos agarrar com a palavra. É nesse momento que nós temos que confiar no poder da palavra, porque através da palavra nós encontramos socorro de Deus. A palavra, ela vai nos revestir, a palavra vai nos dar uma força, vai nos dar um revestimento. Quando no Salmo 46, o escritor no Salmo 46 vai nos dizer que Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que as águas surjam, ainda que os montes se abalem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não será abalada. As nações se embraveceram, os ventos se moveram, mas Deus a levantou, a sua voz e a terra se derreteu. O Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós encontramos socorro na palavra de Deus. Eu peço que alguém consiga um copo d'água, por favor. Nós encontramos socorro na palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 14, quando Deus disse para Moisés: Moisés, tira o povo do Egito. E Deus começa então a direcionar o povo e diz: olha, vocês vão diante do mar vermelho, em Migdol, o mar diante de Baal-Zephon, ali vocês acampam. Faraó vai vir atrás de vocês, mas o meu nome, disse o Senhor, vai ser glorificado em Faraó. E o povo acampou segundo a palavra de Deus. De repente, o exército de Faraó vieram atrás do povo de Deus. E o povo de Deus, como viu aquele exército enorme, numeroso, ficaram assustados e disseram para Moisés: obrigado, irmão. Moisés, por que nos tirou lá do Egito para morrermos aqui? Olha o grande exército de Faraó, mas nós não temos condições de derrotar, de enfrentar esse exército. Então Moisés se levanta e disse: calai-vos, ficai quieto e vede o livramento que Deus fará por nós, porque este inimigo que vocês estão vendo nunca mais verei, porque Deus pelejará por vós. A Bíblia não diz que Moisés vai falar ao Senhor, e Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que tu tem nas tuas mãos? Moisés disse: eu tenho, Senhor, um cajado, eu tenho a palavra. Então usa esta palavra, estenda ela em direção ao problema, estenda ela em direção à adversidade. Quando Moisés estende o cajado em direção ao mar vermelho, o mar vermelho se parte de alto a baixo, porque ele creu no poder da palavra.
Quando nós cremos no poder da palavra, coisas incríveis, milagres acontecem através do poder da palavra. Nós encontramos o socorro de Deus através do poder da palavra. Tem situação, tem adversidade, nós olhamos para um lado, olhamos para outro, nós não encontramos a saída, nós não encontramos socorro. Nós temos que nesse momento olhar para a palavra de Deus. No Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. É o Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Louvado é o nome do Senhor. É nesta hora que nós encontramos socorro de Deus na palavra. Nós temos que tomar posse do poder, da autoridade da palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós encontramos também a restauração pelo poder da palavra. Jesus, certa feita, estava entrando na cidade de Jerusalém. A Bíblia nos diz que havia um tanque chamado Tanque de Betesda. Ali havia uma grande multidão naquele tanque, porque de certo tempo descia um anjo naquele tanque e agitava as águas. E a primeira pessoa que estava doente, quando as águas eram agitadas e descia no tanque, ela era curada de qualquer enfermidade que estava no corpo. Jesus então passa pelo tanque e avista um homem paralítico sobre uma cama. Aquele homem estava há 38 anos naquela situação. Aí então Jesus olha para aquele homem e faz uma pergunta para ele: tu quer ficar curado? Aquele homem faz uma queixa para Jesus: Senhor, eu estou aqui há 38 anos, e quando a água ela é agitada, quando a água é movimentada, não tem ninguém que me socorra, não tem ninguém que estenda a mão para mim. Então eu vou me arrastando, eu vou me rastejando até o tanque. Quando eu estou quase chegando, quando eu estou quase entrando nas águas, alguém passa por mim. Eu estou aqui há 38 anos esperando o meu milagre. Aquele homem estava longe de saber que estava diante daquele que tinha o poder, daquele que tinha autoridade, que era Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus olha para ele e libera uma palavra de poder dizendo: homem, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Naquele mesmo instante, aquele homem se levantou, curado, restaurado pelo poder da palavra. Quando Jesus libera a palavra, o milagre acontece. Nós temos que crer no poder e na autoridade da palavra. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. Lázaro estava enfermo, mandaram chamar Jesus: mestre, aquele que tu ama está enfermo. Então Jesus disse: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E Jesus ainda fica alguns dias. E quando Jesus volta para Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Marta, a irmã de Jesus, ela veio ao encontro de Jesus e disse: mestre, se tu tivesse aqui há 4 dias atrás, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus disse então para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, passarás da morte para a vida. E Marta disse: Senhor, eu sei, Senhor, que Lázaro há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus manda chamar Maria. Maria se chega e se prostra aos pés de Jesus. E ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui há 4 dias atrás, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. Então Jesus pergunta: onde que vocês colocaram ele? Levaram Jesus até a sepultura onde estava Lázaro. Era uma rocha cavada, havia uma enorme pedra tampando aquela rocha. Então Jesus disse para Marta: tire a pedra. E Marta olha para Jesus e disse: Senhor, já faz 4 dias que Lázaro morreu, já está até cheirando mal. E Jesus disse para Marta: mas Marta, não tem dito, se tu crê no poder, estou parafraseando aqui, irmãos, não tem dito, Marta, se tu crê no poder da palavra, tu verás a glória de Deus. Aleluia.
Muitas vezes aquela pedra, irmãos, ela representa a nossa falta de fé, a nossa dúvida no poder da palavra. Muitas vezes nós deixamos de alcançar a nossa vitória, o nosso milagre, porque nós colocamos dúvida no poder da palavra. Então, quando aquela pedra foi removida, Jesus levanta a sua voz e disse: Lázaro, sai para fora. O defunto, depois de 4 dias morto, ao ouvir o poder da palavra de Jesus, ele teve que sair com vida. Esta é a palavra de poder, a palavra de Jesus. É a palavra que faz, opera milagre. Mas para isso nós temos que crer no poder, na autoridade da palavra. Essa palavra não mudou. Ela continua ainda sendo a mesma. Jesus, ele, ao 3º dia após ter morrido na cruz, ele ressuscita, já um corpo glorificado, aparece aos discípulos e diz: todo o poder me dado, tanto no céu quanto na terra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, e se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, ou pegarem serpentes ou escorpiões, não há o que fará. A Bíblia nos diz que Jesus, tendo dito isso, subiu-se aos céus, sentou-se à destra de Deus. E os discípulos partiram pregando a palavra, e o Senhor confirmava a palavra com sinais que se seguiam. A palavra é a mesma, ela não mudou. Jesus, ele deixou a autoridade da palavra para a sua igreja. Quando Jesus estava juntamente com seus discípulos, ele faz uma pergunta aos seus discípulos dizendo: o que diz a multidão acerca do Filho do Homem? E os discípulos disseram: olha, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, um diz que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta então para eles: e vocês, o que vocês dizem acerca do Filho do Homem? E Pedro então disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que havia de vir ao mundo, a palavra encarnada. Então Jesus disse para Simão Bajonas: essa revelação que tu recebeu não foi da carne e do sangue, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre o que tu disseste, sobre a tua afirmação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que é na igreja ligado aqui na terra será ligado no céu, e tudo que ela desligar na terra será desligado no céu. Chave fala de autoridade. Deus deu para a sua igreja a autoridade da sua palavra. Nós temos nas nossas mãos a autoridade que Deus tem nos colocado. Esta palavra, ela não mudou. Esta palavra é a palavra verbalizada de Deus. Certo dia Jesus reúne os seus discípulos, capítulo de número 10, Mateus versículo 8, Jesus disse: ide e pregai, dizendo: a chegar o reino dos céus, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Os discípulos foram e começaram a pregar a palavra, e voltaram alegres, dizendo: mestre, em teu nome os demônios se sujeitam a nós. E Jesus disse: não vos alegrei, porque os demônios se sujeitam a vós, mas que a vossa alegria seja porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos em nossas mãos a mesma palavra, a mesma autoridade. Nós temos que crer no poder e na autoridade da palavra. Aleluia. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Sua palavra também não mudou. Ela é a mesma. Jesus, no capítulo 14, versículo 12 de João, ele disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, aquele que crê na minha palavra, fará as mesmas obras que eu fiz, e fará outras melhores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia.
Alabachão de canto, ramão de cai. Deus tem compromisso com a sua palavra. A sua palavra continua ainda sendo a mesma. A sua palavra não mudou. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o milagre acontece. Alabachei com Manarachandarai. Em Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia nos diz que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Nesta noite, você que está na sua casa, você que está no seu lar, você que está enfermo, você que está doente, nós vamos estar orando neste momento. Nós vamos estar fazendo o uso do poder, da autoridade desta palavra, e Deus vai estar operando o milagre na tua vida. A Bíblia Sagrada nos diz em Mateus capítulo 22, aliás capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedir na oração, crendo, recebereis. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a situação a qual você está passando. Uma coisa eu sei: há poder nesta palavra, e nesta noite Deus, aí na tua casa, aí no teu lar, Deus vai te tocar. Deus vai fazer milagre. Você, quem sabe, está numa cama, quem sabe você está com medo, assustado, porque começou a aparecer os sintomas deste vírus, deste Covid-19. Você está apavorado, mas nós vamos estar orando aqui, e Deus já está entrando com providência. Deus está entrando com milagre na tua casa. Somente creia no poder da palavra. Deus já liberou a sua palavra, Deus já liberou o poder da palavra, está nas nossas mãos, e nós vamos neste momento estar liberando uma palavra de poder na tua vida, para a tua família. Deus vai estar fazendo milagre. Somente creia no poder da palavra. A presença de Deus é forte aqui neste lugar. Eu quero dizer para ti, meu amigo, que Deus está aqui. Deus está entrando na tua casa também, porque Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Deus está aqui, Deus está entrando com providência na tua casa, no teu lar. Nós vamos estar orando. Eu convido a equipe para passar aqui. Nós vamos estar levantando a nossa oração, a nossa voz de oração neste momento, e Deus vai estar fazendo milagre. Somente creia no milagre. Deus vai estar fazendo milagre na tua vida. Eu sinto a mão de Deus te tocando neste momento. Ei, amigo, você que está na sua casa, seja tocado por Deus agora. Vamos orar. Nós vamos estar orando agora. A equipe vai estar também, vai estar levando as mãos em direção à câmera lá, em direção à casa em que os irmãos estão vendo essa live. Deus vai estar operando milagre. Creia no milagre. Creia no milagre. Creia no poder da palavra. Oramos, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, e nós cremos no poder da autoridade da tua palavra. Este amigo ouvinte que está na sua casa enfermo, eu, Senhor, tomo posse agora da autoridade da tua palavra. Repreendo, Senhor, esta enfermidade, repreendo esta doença, repreendo agora este mal. Vai saindo agora toda enfermidade, sai agora no nome de Jesus Cristo. E nós ordenamos agora um milagre sobre a tua vida. Todo sintoma, toda febre agora vai saindo. Sinta agora o milagre. Receba o milagre na tua casa. Receba a vitória agora aí na tua casa, no teu lar. Receba agora em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora. Receba o milagre agora. Sinta o milagre acontecendo. Sinta o milagre acontecendo. Receba o teu milagre agora. Receba o teu milagre. Seja curado na tua casa agora. Receba o teu milagre agora. Receba em nome de Jesus. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Seja curado agora. Receba a tua vitória. Essa enfermidade
Evangelho de